Olá, pessoal. Esta é uma aula de introdução às classes. Vamos começar vendo algumas imagens. Eu vou te fazer uma única pergunta. Olhe para a imagem e me fale o que é isso. Nesta outra imagem aqui, mesma coisa. O que é isto? E mais uma vez. Vamos tentar com outro? Olha esta imagem aqui. O que é isto? E isto? E isso daqui. Bom, as três primeiras imagens que eu te passei, você me disse que era um cachorro. E nas três últimas que eu te passei, você me disse que a imagem se tratava de uma casa. Cachorro é como se fosse a nossa classe. Casa é como se fosse a nossa classe. Este cachorro específico é um objeto. Este outro cachorro aqui é um outro objeto. Ou seja, a classe cachorro define o que é um cachorro, esse conceito, o que é um cachorro para a gente. E nós temos cada cachorro diferente que nós temos aqui seria um objeto. Então essa é a analogia que eu estou fazendo e nós já temos então este costume de classificar as coisas. Então, uma classe em linguagem de programação, ela define um tipo de objeto. Então, quando você construir uma classe na sua linguagem de programação, você estará definindo então o tipo de um objeto. Uma classe ela é uma estrutura heterogênea que contém uma coleção de uma ou mais variáveis relacionadas. Essas variáveis nós chamamos de atributos. E uma coleção de procedimentos ou funções, que são os nossos métodos. Os atributos poderiam, por exemplo, nos nossos objetos aqui, serem, por exemplo, para o caso do cachorro, cor do pelo, cor dos olhos, raça. E no caso das casas, número de quartos, número de banheiros, né? Metragem e etc. Okay? Esses seriam os atributos. E os métodos ou operações que nós temos nas nossas classes. As operações são as ações que aquele objeto pode executar. Um objeto ele é criado ou instanciado a partir de uma classe. Então, na classe você define todas as características que um objeto vai ter, né? E quando você instancia esse objeto, você pode atribuir valores a essas características que você colocou. Por exemplo, você poderia atribuir a cor do pelo do cachorro, a raça do cachorro a um determinado objeto do tipo cachorro. Um objeto ele também contém uma área de memória que contempla o espaço reservado para os diferentes atributos definidos em sua classe. Então, cada atributo que você definir na sua classe, quando você instanciar um objeto a partir dessa classe, você terá um espaço na memória reservado para cada um desses atributos. E um objeto também possui uma coleção de métodos. E esses métodos eles podem acessar os atributos do seu objeto. Mas nós não estamos falando de objetos, não é? Desses conceitos na vida real. O que a gente faz em computação é que a gente modela. Nós pegamos quais são as características mais interessantes, fazemos uma abstração onde a gente define as características interessantes para aquele objeto e aí nós vamos construir uma classe declarando então quais são essas características. E aí o nosso objeto seria mais um cachorro robótico como este, né? Onde você poderia ter os atributos do cachorro, que, por exemplo, poderia ser a cor do cachorro e ter outros
pontos que a gente poderia colocar, que seriam as características dele. E, por exemplo, o volume do latido poderia ser um atributo também. E as operações. As operações a gente poderia dar comandos para esse cachorro. Então, por exemplo, falar para o cachorro andar, para ele deitar, para ele sentar, para ele fingir de morto. São comandos que nós daríamos, então, para o cachorro robô, e a cada comando desse, né, que seriam métodos que a gente chamaria, o cachorro poderia executá-los, então poderia fazer alguma ação. Então, por exemplo, em um sistema acadêmico, se nós tivermos a necessidade de modelar um aluno, quais são as características que são interessantes para que um aluno tenha? Então, você vai pensar em acordo com as regras de negócio. Por exemplo, um aluno em um sistema acadêmico, ele pode ter matrícula, nome, data de nascimento e outras características, né? Dificilmente o tipo sanguíneo, por exemplo, seria perguntado, porque não é uma informação relevante para um sistema acadêmico. Okay? Então, na classe aluno, nós definiríamos a matrícula, o nome e a data de nascimento. Então, nós estamos definindo quais são os atributos de um aluno, que seriam esses 3 aqui que eu coloquei, por enquanto. E os objetos? Nós instanciaríamos objetos a partir dessa classe, e aí cada objeto teria a sua área na memória, sendo que nessa área eu posso atribuir valores para cada um desses atributos. Então, eu posso falar que esse aluno aqui, a matrícula dele é 123, o nome dele é Bruno, e ele nasceu em 1 de fevereiro de 2003. Assim como eu tenho outros 2 alunos aqui, com cada um tendo a sua matrícula, seu nome e a sua data de nascimento. Okay? Outra classe, por exemplo, que nós poderíamos ter é a classe professor. Eu coloquei aqui que um professor possui matrícula, nome e o número da carteira de trabalho. E aí eu posso ter diferentes objetos do tipo professor instanciados a partir dessa classe. A classe definiu o tipo, aí eu instancio, eu crio o objeto, né? E depois eu crio um outro objeto aqui, dando, então, características diferentes para cada um. Outra classe aqui, eu coloquei a classe disciplina, falei que ela só possui um atributo, que é o nome. Então, eu tenho um objeto aqui que eu instanciei a partir dessa classe. Poderia ter instanciado outros. E, por fim, a minha classe turma. Olha o que a minha classe turma possui. Ano, semestre, poderia ser, por exemplo, o ano 2020, semestre 1, disciplina. Opa, esse atributo disciplina, ele não é o nome da disciplina, e sim um objeto do tipo disciplina. Da mesma forma, professor e a minha coleção de alunos. Então, ficaria assim, ó. Eu posso ter uma turma que possui aqui um ano, um semestre, uma disciplina, só que esse atributo, o que ele faz? Ele aponta para o objeto disciplina. Algoritmos. Ele aponta para o objeto do tipo disciplina, né, cujo atributo nome é algoritmos. Esse atributo professor já aponta aqui para uma instância da classe professor. E aí, nós temos aqui um vetor de alunos, onde cada posição do meu vetor aponta para um aluno diferente. Eu estou chamando tudo isso de atributos, só que mais para frente, em um outro curso, estudando orientação a objetos, vocês vão entender que a gente costuma chamar disciplina, professor ou alunos por um outro nome, ok? E aí vocês vão aprender depois, né, o que são associações, o que são agregações, em um outro curso. Bom, então, o básico é isso. Em uma classe, nós definimos quais são as características e as operações que um objeto vai ter, e a partir daquela classe, onde foi definido um tipo,
nós podemos instanciar objetos. Na próxima aula, nós vamos ver como fazer isso em C#. Até lá!